A minha pergunta é, o que a igreja se tornou? Um comércio? O que a igreja virou no decorrer dos séculos? A religião sempre foi um negócio lucrativo. Assim começa uma reportagem da revista Forbes sobre os pastores mais ricos do Brasil. This is about the churches who exploit people's faith for monetary gain. Em 2013, a publicação levantou o patrimônio dos principais pastores brasileiros e fez uma lista dos 5 mais ricos do país. No top 1 da lista está o pastor Edir Macedo, com uma fortuna estimada de 2 bilhões de reais. Em seguida vem Valdemiro Santiago, com cerca de 400 milhões. Depois segue o famoso Silas Malafaia, com cerca de 300 milhões de reais. Se você mostrar aquele xoxo, né, aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente. Mega igrejas. Até pouco tempo atrás eu nunca tinha ouvido falar sobre esse termo, ou a polêmica teologia da prosperidade, que também é conhecida como evangelho da prosperidade. Porém, depois de um longo caminho pesquisando sobre eles, eu observei um buraco que se estende não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro, onde há muito mais desses famosos pregadores multimilionários do que a maioria de nós conhecemos. You said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. We wrestle not with flesh and blood, but principalities and powers. O conceito de mega igreja geralmente se define como uma congregação regular de pelo menos 2.000 membros. Muitas vezes são lideradas por pastores carismáticos que atraem multidões com suas mensagens inspiradoras e uma vibrante cultura. No entanto, por trás dessa imagem de sucesso, há um lado sombrio que muitas vezes passa despercebido pelo público. As mega igrejas se tornaram um fenômeno em meados do século XX, onde quase todas as igrejas que são consideradas mega igrejas atualmente foram estabelecidas após 1955. Desde aquela época, o número de mega igrejas e seu tamanho médio aumentou ano após ano. Para muitos, as mega igrejas são positivas tanto para os indivíduos que buscam engajamento espiritual, quanto para as comunidades que se beneficiam dos programas e serviços que essas igrejas oferecem. Mas à medida que o fenômeno cresceu em popularidade, também surgiram diversos problemas. A centralização do poder, a pressão social, a comercialização da religião e a imagem idealizada dos líderes religiosos são apenas alguns dos problemas que precisam ser enfrentados. Bem, este vídeo não tem a intenção de generalizar as igrejas ou as pessoas religiosas. Reconheço que há diversas comunidades religiosas que fazem um trabalho importante e positivo em nossa sociedade, inclusive algumas que eu mesmo já participei. Com isso em mente, me acompanhe neste vídeo enquanto exploramos uma visão mais ampla sobre esse assunto. Durante a pandemia, uma grande polêmica surgiu, onde muitas pessoas afirmaram que o governo dos Estados Unidos estava priorizando mega igrejas nesse período. Lançado em abril de 2020, o Programa de Proteção das Folhas de Pagamento é um programa cujo objetivo original era ajudar financeiramente as pequenas empresas, com a ideia de proteger muitos empregos. O problema é que muitas pequenas empresas reclamaram que não receberam a ajuda prometida, apesar de estarem à beira da falência. Em um artigo da BBC Brasil, a SBA, o órgão responsável pela implementação do programa, informou que o total de recursos repassados a organizações religiosas foi de cerca de 7,3 bilhões de dólares, que dá cerca de 37 bilhões de reais. Embora alguns argumentaram que o auxílio dado às igrejas é plenamente justificado por se tratarem de organizações que empregam muitas pessoas, outros argumentaram que a situação não é tão simples assim. Pete Evans, representante da Trinity Foundation, afirmou que muitas mega igrejas receberam recursos desse programa, apesar de terem grandes reservas de dinheiro, e que vários dos líderes delas são figuras conhecidas que levam um estilo de vida mega luxuoso. Embora possa parecer para alguns crentes que essa grandeza não segue os ensinamentos religiosos, outros afirmam que os televangelistas estão corretos. Analisando diversos outros casos sobre as grandes fortunas acumuladas por certos pregadores, eu percebi que algo não se encaixava. E é isso que nos leva ao nosso próximo tópico. É uma ordem, isso é regra, isso é ordem, isso é lei. Devolver o dízimo porque é de Deus. 10% de tudo que você ganha é de Deus, isso aí não é seu não. Há um movimento que vem crescendo dentro das maiores igrejas do mundo, que tem como base o conceito da fé, e seus ensinamentos são muitas vezes referidos como o evangelho da prosperidade. Quando você pensa em mega igrejas, é provável que você pense em um pregador sorridente em frente a uma enorme multidão, possivelmente vestindo um belo terno.
E esse pregador provavelmente viaja em jatos particulares e vive em mansões. Isso porque muitas mega-igrejas estão associadas a essa conhecida teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é um termo genérico para um grupo de ideias que iguala a fé cristã ao sucesso material, e particularmente financeiro. A princípio não parece nada demais, mas quando refletimos um pouco e começamos a observar algumas mega-igrejas, nos perguntamos, como realmente funciona? Bem, tudo começa com sua fé. Outra crítica que se faz comumente à teologia da prosperidade é que ela acaba sendo terrivelmente materialista. E nesse sentido, ela está dentro de um universo em que algumas igrejas acabam usando isso como máquina de fazer dinheiro. Em seguida temos o dízimo. O conceito inicial de dízimo é a ideia de que você doe de alguma forma 1/10 de seus ganhos para uma organização religiosa. A maioria das casas de culto dependerá das doações de sua congregação para continuar suas operações, principalmente as mega-igrejas. E até aqui não há nenhum problema com isso. E as igrejas cristãs sempre tiveram o dízimo. Então a função do dízimo é a manutenção da obra de Deus. Porém o dízimo, por meio dos ensinamentos do Evangelho da Prosperidade, nos leva a um empecilho. Pois agora não se trata apenas de doar o seu dinheiro para uma igreja. Torna-se um caso em que você está trocando o seu dinheiro por uma prosperidade material. Não é mais surpreendente que alguns pregadores se refiram ao dinheiro como uma semente durante sua pregação. A teoria é que se você fizer uma doação para a igreja, ou seja, plantar uma semente, o valor será devolvido a você multiplicado. Como explicado pela Vox, o Evangelho da Prosperidade é um conceito que se resume a uma crença de que Deus recompensa a fé com sucesso material. Em outras palavras, se você tiver fé e doar o suficiente, Deus o tornará rico materialmente. Aí o que é que o pessoal faz? Pega aqueles versículos, guinda, abstrai do contexto e a partir deles faz uma releitura da Bíblia. Tudo é pacto com Deus, propósito, promessa. E muita gente vai atrás disso aí. No fim, esses pregadores e suas riquezas são vistos como uma prova de que os ensinamentos funcionam, e seus estilos de vida extravagantes não são erros ou vazamentos nas mídias, e sim uma característica do Evangelho da Prosperidade. Como a Vox também explica, esse conceito fornece cobertura para líderes gananciosos, e isso não é exclusivo somente de um país. Como observa a Health, a riqueza dos pregadores de mega-igrejas pelo mundo tem sido controversa há anos. Caras como Joel Osteen, o pastor da mega-igreja Lakewood, não precisa esconder o dinheiro que recebe da igreja, pois sua riqueza é simplesmente o sinal de sua santidade e fé. Essa ideia não é diferente da lei da atração e dos círculos de manifestação, que afirmam que você pode usar sua mente para manifestar qualquer coisa que desejar. E quando eu olho para esses palcos, não vejo necessariamente um pregador, vejo alguém que é mais parecido com um palestrante motivacional de autoajuda. Como muito estendido, as mega-igrejas evoluíram para se tornarem mais como locais de entretenimento. Seus cultos são frequentemente encenados em grandes arenas e teatros que acomodam milhares de fiéis e têm valores de produção extremamente altos. Como resultado direto, a sociedade tem confundido cada vez mais os cultos das mega-igrejas como um tipo de show de entretenimento. O pastor Jeremy Howard observa que a necessidade de manter os congregantes da mega-igreja entretidos tem provocado acrobacias cada vez mais absurdas nos palcos. Isso também leva a um hype crescente no ambiente, já que a necessidade de manter os adoradores entretidos impulsiona um aumento do valor do entretenimento sobre o conteúdo espiritual. Se você se sente envergonhado pelas ações de sua comunidade, mas não se sente à vontade para falar sobre o porquê, você não está em uma comunidade saudável. Como observado pela Forbes, os pastores dessas igrejas agem mais como CEOs do que líderes espirituais. E as mega-igrejas frequentemente estabelecem equipes de mídia e publicidade para ajudá-las a manter sua congregação e até mesmo cultivá-la. Na verdade, toda uma indústria cresceu em torno de ajudar as mega-igrejas a se tornarem ainda mais mega e preservar suas imagens. E elas têm duas vantagens sobre as corporações tradicionais. A primeira é que elas são isentas de muitos impostos, como o imposto de renda e o IPTU. E a segunda é que elas se beneficiam de um grande volume de voluntários não remunerados, que muitas vezes dedicam grande parte do seu tempo a trabalhar em nome da igreja. E isso leva a muitos casos relacionados ao polêmico abuso de serviço.
que é basicamente tirar proveito da boa natureza das pessoas, pressionando-as a oferecer seu tempo para servir a igreja, sem a expectativa de recompensa ou compensação, usando o argumento de que o serviço à igreja é o mesmo que o serviço a Deus. Desde os tempos antigos, a religião sempre esteve entrelaçada com a política, e os líderes religiosos sempre tentaram exercer influência sobre sua congregação em várias questões. Um pregador aconselhando sua congregação a votar de acordo com os valores cristãos é uma coisa, mas um pregador usando sua posição para empurrar uma agenda específica é outra coisa. Esse aspecto sombrio da crescente influência das mega-igrejas é como seus pastores estão envolvendo suas congregações na política mundial. Em um mundo, digamos, ideal, sua igreja deveria ser um santuário. Quaisquer que sejam suas crenças espirituais, frequentar a igreja deveria ser uma oportunidade para refletir, meditar sobre sua existência e buscar o apoio de uma comunidade de mentalidade semelhante, juntamente com um líder espiritual sábio. Infelizmente, muitas mega-igrejas criaram ambientes abusivos e prejudiciais. Como observado pela Vanity Fair, depois que Carl Lentz foi demitido do cargo de pastor da mega-igreja Hillsong, história de altos funcionários da igreja tendo casos inapropriados, juntamente com a história de abusos que resultaram em uma cultura de silêncio e medo, começaram a surgir. E como observado pela Vox, Lentz e a Hillsong não estão sozinhos quando se trata de pregadores tendo escândalos sexuais e mega-igrejas sendo revelados como foco de comportamento inadequado e ambientes abusivos. Mas creio que isso seja um assunto para outro momento. O que torna tudo isso descrito nesse vídeo sorrateiro e perigoso é que eles são difíceis de detectar, pois muitas vezes se disfarçam de virtude ou até mesmo maturidade espiritual. Se sua igreja não consegue passar seus ensinamentos sem usar culpa, vergonha, manipulação e etc., então sua igreja não é realmente uma igreja. Há muitos pregadores e ministérios que tentam ativamente combater a teologia da prosperidade, e graças a eles, muitos desses falsos pregadores estão sendo descobertos. Você sabe que a fé e a religião são coisas muito poderosas. Uma boa igreja com um bom líder pode ajudar as pessoas de maneiras sem precedentes, mas o contrário também é possível. As mega-igrejas são uma força poderosa na paisagem religiosa contemporânea, atraindo multidões de fiéis em todo o mundo. Com isso em mente, eles podem ser uma força positiva para a comunidade religiosa e para a sociedade como um todo. Enquanto algumas buscam poder, outras usam seu poder para buscar e espalhar os verdadeiros ensinamentos. No fim, um dos verdadeiros poderes da fé não está em ser cegamente obediente, mas em ter a coragem de questionar e desafiar qualquer pessoa ou instituição que abusa da confiança e da devoção dos outros.